Bom, boa noite a todos. O tema proposto para essa noite nada tem de fácil. Porque, a bem da verdade, se nós levarmos em conta o Evangelho, no qual a doutrina espírita se baseia para realizar as transformações necessárias a que nós nos propomos a cada reencarnação, como citou aqui o nosso irmão, que o propósito da gente estar aqui é evoluir, se aperfeiçoar. Essa é a busca. Esse é o motivo e esse é o objetivo. Entretanto, na condição em que nós estamos, não tem nada de fácil nisso. Se nós já temos dificuldade de compreender a síntese do Evangelho, as leis morais e até as questões práticas do dia a dia, imagine em ainda pouco compreender e ainda conseguir pôr em prática, né? Esses são dois passos: você compreender algo, entender que isso é necessário, que você precisa fazer a sua jornada baseado nessas orientações, e você tem que pôr isso em prática. Quando você começa a pôr em prática aquilo que é a verdade, aquilo que é o correto, a primeira coisa que acontece é chamar a atenção de todo mundo. E aí prepara, que lá vem pedrada. Né? Essa é uma realidade constante da nossa vida. Agora, quando você pega o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse caso, o tema é sede perfeitos. Só duas palavrinhas. São duas palavrinhas que são suficientes para propor esse desafio do ser humano. Um desafio muito difícil. Sede perfeitos. E se nós observarmos muito bem do ponto de vista ortográfico e gramático, sede perfeitos é um imperativo. Não tem outro jeito, só tem esse. Sede perfeitos. E não se discute. Essa é a tônica. Bom, aí agora como é que eu faço? Bom, aí, né? Aí vem as variantes. Então vamos tentar facilitar. Entretanto, fica difícil a gente facilitar aquilo que nem a gente compreende de fato. Porque se nós somos, neste momento, habitantes de um planeta de provas e expiações, e na escala dos mundos, o nosso planeta é um dos mais simplesinhos, portanto, um dos mais atrasados, apesar de ter os seus recursos fartos e abundantes, apesar de ter uma relativa beleza natural, e nós temos de fato, né? Ele é habitado por espíritos imperfeitos, que somos nós. Os espíritos dizem que na escala evolutiva de espíritos, nós estamos mais perto do começo do que do fim. Então dá para ter uma noção, né? Do que nós somos. Se nós somos isso que eles dizem, e eu acredito piamente que somos mesmos, é só reparar o nosso comportamento. Para ter uma ideia, o nosso mundo ainda é governado por loucos, eleitos por nós. Então, entre nós e eles não há muita diferença, né? Então vamos lá. Então, o que é a perfeição? Como que seres como nós podemos ter a noção do que é a perfeição? Não temos como. Simplesmente impossível. Porque se nós fôssemos capazes de saber, ou de perceber, ou de pelo menos imaginar, idealizar o que é a perfeição, nós estaríamos muito próximos a ela, pelo menos. Entretanto, a nossa imaginação poderia viajar muito até que chegasse a alguma conclusão, mas nada de prático, nada de absolutamente concreto. Só a imaginação. Uma ideia muito sutil do que fosse isso. Agora, fica um pouco pior quando vocês pedem para alguém como eu, então, tentar explicar, porque eu sei tanto quanto vocês. Vocês entenderam? Só que nós temos que fazer o quê? Então nós temos que apelar para alguém que sabe mais do que nós. Nesse caso, felizmente, nós encontramos Jesus. O que ele fez? Como ele sabia que nós não tínhamos como compreender também a perfeição, aliás, a grande maioria de nós nem estava preocupado com isso, porque o normal é o ser humano, que é o espírito encarnado, ele se preocupar em ter aquilo que ele pensa que ele precisa. Dinheiro, uma posição social atraente, condições de tranquilidade e conforto, de preferência ter uma casa aqui, uma na praia, uma não sei aonde, um dinheirinho no banco de reserva. A preocupação do nosso dia a dia é essa. Então, imagina, fulano, como está seu filho? Ele está muito bem, se formou, tem um emprego bom. Para nós, isso é estar bem. Não é verdade? Aí ele tem um bom dinheirinho, um bom emprego, isso é estar bem, estar realizado. Ah, se fosse só assim, né? Se fosse tão simples.
Então a gente evoluiria, ou a gente, digamos assim, progrediria materialmente e o capitalismo resolveria todos os nossos problemas. A gente fica bem com um bom emprego, isso é coisa do capitalismo. Só que não é tão simples, porque nós não viemos para esse mundo para progredir materialmente. E essa é a primeira dificuldade nossa. Nós ainda não aceitamos o fato de que este não é o propósito. Essa não é a finalidade da vida. Então você não pode ser perfeito ou chegar nem perto da perfeição quando aquilo que você valoriza vai no lado oposto dela. Jesus dizia: juntai tesouros no céu e não na terra. Essa é uma das dicas que vem explicar ou ajudar a explicar a este imperativo: sede perfeitos. A outra dica é a seguinte: a lei de sociedade. A criação, né? Ou seja, o Criador, Deus, fez com que a sua criação surgisse, passasse a existir e a compartilhar sua existência com outros seres da mesma espécie e de espécies diferentes na mesma jornada evolutiva. Como funciona isso? Em 1857, Kardec anuncia para o mundo o Livro dos Espíritos, que dá o primeiro prenúncio e a primeira demonstração de que a humanidade encarnada neste planeta, cada pessoa que constitui essa humanidade, é um espírito em evolução. Espírito em evolução. Ou seja, estamos aqui para nos aperfeiçoarmos. 2 anos depois, num país bem pertinho da França, era só cruzar o Canal da Mancha, na Inglaterra, Charles Darwin. A evolução das espécies. O Livro dos Espíritos, em 1857, e a evolução das espécies de Darwin, em 1859. Ao mesmo tempo, um acaso da providência, fez com que a humanidade começasse a ter uma noção do que é não a perfeição, mas a jornada que leva a ela. Através da evolução do espírito, que utiliza um organismo físico para pôr em prática os seus objetivos, e essa evolução das espécies que faz com que, à medida que cada princípio inteligente, à medida que cada espírito evolua, ele tem um organismo físico que também evoluiu geneticamente, que o torna mais apto a vivenciar experiências, desafios e aprendizados de acordo com a sua evolução. Vejam bem o seguinte, vou dar um exemplo para vocês. Nesta mesma época, em 1857, Kardec criava uma nova ciência, a ciência espírita. Ele afirma isso com todas as letras. O espiritismo é uma ciência que visa estudar a origem e o destino, né? E as nossas relações com o mundo espiritual. Isso é uma ciência. Essa ciência não existia. Então não existia a palavra espiritismo. Não existia a palavra mediunidade. Kardec teve que criar esses termos para que essa nova ciência pudesse ser colocada dentro do contingente, dentro, digamos assim, do contexto das relações humanas e dos conhecimentos humanos. Quando logo em seguida, vários cientistas, culminando, por exemplo, com Thomas Edison, eles puseram em prática o uso da eletricidade como uma mais importante forma de energia, também tinha que se criar nomes para que essa ciência fosse aplicada. Então, por exemplo, quando alguém tomava um choque e morria, ele morreu de quê? Morreu chocado? Não, ele morreu eletrocutado. Essa nova ciência teve que criar novos termos para ir ambientando as pessoas com seu uso prático. Aí surgiram o eletricista, que não existia antes, e assim por diante, entenderam? Recentemente, nós vimos uma nova ciência florescer entre nós. E percebam que essas coisas acontecem sem que a gente perceba. Quando nós percebemos, nós já estamos totalmente envolvidos nela. A informática.
Tivemos que criar termos para lidar com essa nova ciência. Alguns originalmente criados, outros misturados com português, inglês com português, tipo, inventamos o verbo deletar. Eu deleto, tu deletas, ele deleta. Nós deletamos, vós deletais, eles deletam. Isso é o aperfeiçoamento. Se esses termos estão corretos, isso é pura questão de semântica, mas isso mostra que, de alguma forma, a perfeição é posta em marcha. Não a perfeição ainda ideal que nós sonhamos ou que nós precisamos, mas uma perfeição que de alguma forma nos obriga a ir para frente, nos fustiga. É que nem cutucar onça com vara curta. Cutuca a onça, ela roça, ela cai para cima. Nós precisamos ser cutucados. Porque a perfeição só é possível na companhia do progresso, que é uma outra lei moral. O progresso que vive junto com a lei de sociedade, que é outra lei moral, essa na qual nós estamos imiscuídos. Então, primeiro, a primeira dica: ninguém consegue progredir sozinho. Portanto, ninguém consegue chegar à perfeição sozinho. Nós conseguimos chegar a ela, ou conseguiremos chegar a ela, desde que nós percebamos, desde que nós nos demos conta que em sociedade é a forma ideal de se viver. E você não pode ser isolado dentro de uma sociedade, dentro de um contexto social. E acreditem, mesmo que você trabalhe numa empresa com mais de 1000 colegas, ainda que você more num bairro bastante populoso, ainda que você tenha muitos vizinhos, ainda que você tenha uma família muito grande, você consegue se isolar se você não quiser praticar a lei de caridade, a lei de amor, a lei de sociedade, enfim. Você pode se isolar por egoísmo, por exemplo, por arrogância, por orgulho, que são coisas que nós mais temos. São essas coisas que faz que a gente pense que a gente precisa de dinheiro, de casa, disso, daquilo, cartão, a gente precisa, mas numa dose coerente, de uma forma que seja razoável, humana, que não seja somente usufruto, que seja partilha. Essa é a diferença. Mas, voltando à questão bíblica, ou voltando a essa questão bíblica, como é que nós podemos entender nos dias de hoje esse contexto e esse imperativo de Jesus, sede perfeitos? Porque não faria sentido Jesus ter vindo a esse planeta, passar pelo que passou, se isso não fosse a coisa certa a ser feita, se essa não fosse a sua missão essencial, de alguma forma, fazer que a gente fosse perfeito. Porque se a gente pega os 10 mandamentos de Moisés, à época dele, e perguntasse para qualquer judeu, qualquer hebreu da sua época, como o próprio Jesus fazia, qual é o maior mandamento da lei? Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu empenho, de todo o teu entendimento, Ótimo, você acertou. Esse é o primeiro mandamento. Só que tem um outro. E ao próximo como a si mesmo. Isso era uma novidade à época de Jesus. Agora, você quer ensinar para um judeu daquela época que ele tinha que amar ao próximo como a si mesmo? É meio que, achar um pouco estranho, não é verdade? A gente já custou aceitar o homem usar brinco. Já foi difícil, né? Falava um monte de coisa, cochichos e coisa assim. Nós temos muita dificuldade de aceitar a liberdade dos outros, o direito dos outros. A gente perde muito tempo consigo mesmo, como se nós fôssemos referência para alguém. Mas, enfim, aos trancos e barrancos, a gente vem vindo por aí afora há pelo menos 2000 anos. Vamos considerar 2000 anos, para não pegar muito pesado, já desde a época de Cristo, porque pelo que se vê, pelo que se pode perceber, nós estamos vivenciando uma época em que predominam ainda as recomendações dele. Não passamos dessa fase ainda. Visto que nós ainda não conseguimos pôr em prática e estabelecer como concretas em nós mesmos a maior parte das virtudes essenciais do cristianismo. Né? Se nós já fôssemos cristãos perfeitos, não precisaríamos mais estar aqui. Então esse já não seria mais o nosso mundo. Como nós não somos cristãos perfeitos, e muitos de nós estamos bem longe disso, a gente está aqui ainda até esperando que essa coisa aconteça.
Mas como usar Jesus, então, por referência e como entender o que ele quis dizer com isso? Nesse capítulo, Sede Perfeitos, que é o capítulo 17, ele diz o seguinte: Kardec fala nos caracteres da perfeição, ou seja, como identificar alguém que potencialmente é mais perfeito do que nós, ou como deveríamos ser em termos de perfeição. Ele fala o seguinte, ele usa Mateus e as palavras de Jesus. Ele disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Começou mal, né? Porque se não fosse amar o vosso inimigo, o mundo seria perfeito. Se nós não tivéssemos inimigos, aí sim o mundo seria perfeito. Então a maior prova de que esse mundo de fato não é perfeito é que todo mundo tem inimigo. Só falta a gente perceber uma coisa: se eu tenho inimigos, eu sou o inimigo do meu inimigo. Então eu não sou melhor do que ninguém. Está tudo certo. Nós temos que fazer a reflexão a partir da constatação desse fato. Realmente vai ser muito difícil você encontrar nesse mundo uma pessoa que não tenha inimigos. Vamos usar um exemplo: o Papa Francisco. Eu acho que a maioria das pessoas tem nessa personalidade um homem de bem. Uma pessoa na qual muitas podem se espelhar. Uma pessoa cuja intenção é a paz, é o bem-estar de todos, não é verdade? Entretanto, mesmo dentro da estrutura da Igreja Católica, tem gente que o odeia e que o vê como um inimigo. Então, a gente pode perceber que ter inimigos não é só privilégio nosso, não é verdade? Infelizmente, o ódio no ser humano, entre a criatura humana, é uma coisa ainda muito comum. E se pensar bem, por que motivo nem quem odeia conseguiria explicar. Então parece bem lógico, portanto, que Jesus tivesse colocado a perfeição a depender desta questão fundamental, existencial. Porque se a vida em sociedade é a vida ideal, então ter inimigos é o primeiro grande empecilho para isso. Não é? Como você pode chegar à presença do Ser Supremo, que é a nossa referência de perfeição, e dizer: o senhor fez um mundo muito bonito, eu apreciei a minha jornada, eu consegui grandes feitos, grandes coisas, estou satisfeito, agradeço, mas o senhor colocou cada fulaninho lá, né? Tem cada um, né? Mas ele é tão filho meu quanto você. Então não tem como ser perfeito se você vê ainda defeitos nos outros. Se você vê um defeito em quem quer que seja, ele está na condição de ser o inimigo, porque ele não o agrada. Então nós temos que desmistificar essa questão que é o inimigo. O inimigo não é aquele que te desafia para uma guerra, para um duelo. O inimigo não é só aquele que quer te ver morto. O inimigo é qualquer um com o qual você não consiga conviver por qualquer razão que seja. O cara é chato. O cara é folgado. Isso, no contexto bíblico, na questão evolutiva, já é o suficiente para que você considere essa pessoa um inimigo. Lembrem, por exemplo, no próprio Sermão da Montanha, quando Jesus falava de quando a gente se refere com, digamos assim, com um deboche do seu próximo, né? Por exemplo, ao entregar a tua oferta ao altar, primeiro vai te reconhecer o seu inimigo. Aquele que falar ao seu irmão raca, será réu de sinédrio. Como você fala raca, é nojo, é gente vulgar, gente à toa. Fulano é um caco, não presta, né? Então ele não é seu inimigo, você não gosta dele. Já é o suficiente para você declará-lo como seu inimigo e ele tê-lo como inimigo dele reciprocamente. Qualquer coisinha, qualquer pessoa que você não suporte, alguém na televisão que lhe dá asco, nojo, aversão, pronto, você conseguiu mais um inimigo. Porque inimigo é a condição do ser que, com relação ao outro, te põe em desarmonia.
Entendeu? Inimigo não é só aquele que te faz odiar, que te faz desprezar ou que te desperta raiva. É aquele que tira a sua harmonia ou desarmoniza. Você estava tudo bem até olhar para a cara de fulano. Aqui estava uma maravilha até chegar a tal pessoa. Vocês estão entendendo? Na questão, se você olhar aqui uma questão evangélica e bíblica, isso é o inimigo. Então a gente tem muito mais inimigos que a gente supõe. Entendeu? Por exemplo, eu tenho uma mania. Eu não gosto de gente enxerida que vai na minha casa e abre a geladeira como se estivesse em casa. Muita gente não gosta disso, não é verdade? Eu detesto isso, confesso para vocês. Eu não abro a geladeira na casa da minha mãe. Vocês entenderam? Isso é um defeito, pode ser um defeito meu, pode. Porque desperta em mim alguma animosidade, entenderam? E esse é um sinal clássico de que eu faço inimigos com facilidade. Vocês entenderam? É esse o sentido. A questão inimigo, como Jesus coloca aqui, não é aquele que se te pegar te mata, te estraçalha. Não, esquece esse. Esses são a minoria, graças a Deus. Entendeu? De repente, nem armado eles andam. Então, ele não representa perigo para você, é da boca para fora. O cara que vai na sua casa e abre a sua geladeira, e se tiver cerveja, ele já pega 2, 3 garrafinhas em vez de uma só, esse você não fala nada, mas por dentro você vomita, faíscas. Se somente amardes os que vos amam, de fato, fica fácil, né? É como entrar no jogo já com um ponto garantido. Não começa no 0-0, começa em 1-0 para mim, então é fácil. Não fazem assim também os publicanos? Os publicanos, que eram os mais odiados entre os judeus da época, porque eram eles que recolhiam os impostos para os romanos, eram os mais odiados. E os publicanos também gostavam de suas mães, seus filhos, seus primos, seus amigos, seus vizinhos. Então os publicanos também amam, como não tinha geladeira na época, né? Então nem esse problema eles tinham. Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis demais com isso? Porque os outros não fazem mesmo o mesmo os pagãos? E de fato, sede, pois, vós outros perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Aí ele pegou pesado. Ele quer que a gente seja perfeito que nem Deus. Bom, eu vou fechar. Porque aí chega aquela hora chata. Ele está exigindo de nós coisa que ele conseguia ser, mas nós estamos longe disso. Mas há um detalhe importante aqui que a gente deve considerar. De novo, o inimigo. O ser mais desprezível que existe na face da Terra. O inimigo de quem quer que seja. Por qualquer que seja o motivo, qualquer que seja a intensidade. Será que isso não seria uma dica, uma orientação específica para que a gente começasse a comer mingau quente pela beirada? Que é assim que se faz, né? Se você tem por frente uma grande tarefa e ela é difícil de ser cumprida, que é a nossa evolução, vamos comparar isso com um prato de mingau quente. E de fato, mingau quente você come pela beirada. Até que você conseguiu devorar o prato todo, sem se queimar. Então, talvez o interessante seja mesmo nós começarmos a pensar sobre a quem ou com quem a gente inicia a mudar as nossas atitudes. Porque veja bem, só existe um ser neste mundo que nós temos o poder de mudar, somos nós mesmos. Aos outros, nós só podemos mudar com o nosso exemplo. Enquanto o nosso exemplo for o da raiva, da indiferença, do que quer que seja, nós só vamos dar um mau exemplo, então não vai funcionar. Mas temos que nos inspirar na convivência e na coexistência de Jesus. Para ver como isso funciona. Vamos lembrar de Paulo de Tarso? Paulo de Tarso era o quê? Antes de ser Paulo, o apóstolo. Antes ele era Saulo, um doutor da lei. O que Saulo, doutor da lei, fazia? Julgava e condenava cristãos à morte. Então ele era o que de Jesus? Inimigo ferrenho. Agora,
Vamos voltar um pouco no tempo, então. Jesus, que tinha como Saulo e um inimigo ferrenho, e naturalmente Saulo tinha orgulho disso, porque ele era o cara que mais condenava cristãos. Ele certamente se divertia com isso. Cumpri o meu dever. Estou cumprindo o meu dever, libertando a Palestina dessa praga cristã. É assim que ele pensava. Óbvio, ele ganhava para isso. Até que um dia, viajando de Damasco, não sei para onde, alguém derruba ele do cavalo e faz a seguinte pergunta: Saulo, por que me persegues? O que você responderia para o inimigo seu se ele lhe perguntasse isso? Por que você não gosta de mim? Deixa a gente embaraçado, não deixa? Pode ter certeza, se você tem um inimigo e um dia esse inimigo resolve encarar e perguntar: o que tu tem contra mim? Qual o problema? Ia ser difícil a gente encontrar esse problema, né? Certamente a gente ia engasgar um pouco e... olha... Não, eu até me esqueci. Foi algo parecido que aconteceu com Saulo de Tarso. Porque nesse momento, quando alguém faz a pergunta certa, a gente dificilmente tem condições de encontrar a resposta certa. Sabe por quê? Porque ela não existe. Sabe por que ela não existe? Porque muitas das coisas que a gente faz não fazem sentido. Só isso. Certo? Você já tentou trabalhar feito um louco, doido, para juntar dinheiro da poupança? E se alguém perguntar, escuta aqui, Igor, e por que você não se diverte um pouco? Por que não relaxa? Por que não compra um livro? Por que não visita um amigo, um parente? Cheira uma flor. É mesmo, né? É aquele afã de dinheiro. Na verdade, é isso que muitas vezes nós somos inimigos de nós mesmos. Então, o inimigo, sabe que pensando bem, uma excelente dica que ele nos deu? Saulo de Tarso levanta, sacode a poeira e tal, é mesmo, né? Por que eu persigo esse homem? Porque ele perseguia Jesus na figura das pessoas que ele perseguia e condenava. Foi ali que Paulo percebeu que ele certamente teria coisas mais importantes para fazer. Mas por quê? De novo, porque Jesus se deu ao trabalho de derrubar o inimigo dele do cavalo e fazer esta pergunta. Saulo era bom? Era amável? Doce de coração? Era gentil? Era bom? Não. Era tudo menos isso. Mas então, se uma pessoa não é boa, não é gentil, não é carinhosa, não diz aquele bom dia fingidinho, né? Beijo, fulana. Então ela não é boa se ela não tiver isso? Será que são essas as únicas virtudes que destacam um ser humano como alguém que está a caminho da perfeição? Não tem outras qualidades que tornam um vivente como nós apto a encontrar essa jornada? O que Saulo tinha? Perseverança. Eu sou juiz, eu vou julgar. Essa é a lei, é essa que eu vou aplicar. Senso crítico, vontade, garra, disciplina, discernimento. Era só virar isso para um outro lado. Mudar de direção. Usar toda essa força, toda essa determinação, toda essa capacidade crítica de avaliação e utilizar do jeito certo. Jesus era um psicólogo que conhecia mais do que ninguém, melhor do que ninguém, qualquer ser humano como nós. É só deixar de fazer isso e começar a fazer aquilo. Você pode chamar um inimigo seu e dizer, não precisa nem dizer isso, basta dizer, olha, eu vi isso aqui, eu vi que tu gosta, está aqui, ó, fique à vontade, é seu. Tenho certeza, um pequeno gesto desse vai mudar tudo. E aquela raiva, porque vejam bem, gente, a raiva, a animosidade, são sentimentos que precisam de um fator muito importante que está dentro de cada um de nós para que ele tome a sua direção, a vontade. Porque o pensamento é a língua universal dos espíritos, encarnados ou desencarnados. Mas ele é posto em movimento pela vontade. Se você não tem vontade, você não faz nada. Então a sua vontade é a mesma, para o bem e para o mal. Se daqui a pouco, amanhã, eu resolver me levantar, hoje eu vou assaltar um banco. É a minha vontade que determina isso. Certo? É assim que os assaltantes de banco assaltam bancos. Da vontade eles vão e assaltam.
Se eu pôr essa vontade a serviço do bem, eu sou a mesma pessoa, só que fazendo o bem em vez de fazer o mal. Quer ver um outro inimigo de Jesus muito perigoso? Agora vamos andar 300 anos à frente de Saulo de Tarso. Vamos a 306 depois de Cristo, início do século IV. Um fofoqueiro sai de Roma e vai até Constantinopla chamar o imperador Constantino e diz assim para ele: "Senhor Constantino, oi, o senhor conhece o Maxêncio? Conheço. Senador? Sim, conheço, sim. Pois é, ele resolveu se auto-intitular imperador de Roma." O Constantino falou: "O Maxêncio é ele mesmo." "Ah, tá bom, pode deixar, eu resolvo isso." Aí Constantino não tinha muita pressa, mas ele tinha muita coisa para fazer. O imperador de Roma tem muita coisa para fazer, não é verdade? Então ele tinha que ir até a Península Ibérica, matar uns sarracenos, que hoje são os espanhóis, alguns francos, alguns visigodos, e assim matou uns milhares deles. 6 anos depois de ter matado mais um monte de gente, Constantino já está na hora de botar Maxêncio no seu devido lugar. Então ele juntou um exército que tinha sobrado daquele monte de guerras e brigas desde 306 até 312 e marcha para Roma para dar um jeitinho em Maxêncio. E na véspera da batalha, que estava chegando em Roma, então descansar a tropa e tal, ele foi dormir e teve um sonho. Constantino, inimigo de Cristo, um guerreiro, tinha matado milhões de pessoas, milhares de pessoas. Aí apareceu alguém, Constantino, ele tinha 500 homens, porque tinham sobrado 500 soldados. Maxêncio tinha 10.000. É uma ligeira desproporção, né? Olha lá. Aparece a figura que ele interpretou ser Jesus Cristo, que é claro que ele não conhecia. Mas ele sabia que os seguidores desse tal de Jesus Cristo eram cristãos e incomodavam muito. E como é que Roma lidava com isso? Uns para fogueira, os outros leões devoravam, alguns crucificados, e assim ia dando jeito, fazendo uma limpeza. Esse Cristo aparece e diz: "Você tem 500 homens, Maxêncio tem 10.000. Ponha esse símbolo nos seus escudos, e com esse sinal vencerás." Era o símbolo, na letra grega, o pi e o rho, que é um X. Constantino levanta, chama os seus 500, pega uma pedra, um cascalho, uma coisa assim, e faz esse sinal nos seus escudos. Acabei de ter um sonho aqui dizendo que é só botar isso e nós vamos vencer. E de fato, no dia seguinte, em cima da ponte Milvia, eles entraram em conflito, debandaram o exército de Maxêncio, e Maxêncio foi morto ali mesmo, em cima dessa ponte. E Constantino retoma o poder de Roma, o inimigo de Jesus. O que ele fez? O primeiro édito que ele decretou, quando recuperado o trono de Roma, foi proibir a perseguição aos cristãos. Estava proibido, por decreto do imperador, a partir daquele dia, daquele ano de 312, da era atual, a perseguição aos cristãos. E esse gesto foi o gesto inicial, tá, da criação das grandes religiões cristãs. Podemos citar a católica e a ortodoxa grega, da época. Tá? Enfim, foi ainda uma grande luta durante quase um século para que se instituíssem essas religiões e os cristãos parassem de ser perseguidos e mortos. Mas, enfim, de novo, um grande inimigo de Jesus foi o que estabeleceu, o que consolidou a criação das religiões baseadas no cristianismo. O que isso tem a ver com o vosso inimigo? Jesus escolheu 2 inimigos para que os maiores gestos de estabelecimento do cristianismo entre as nações acontecessem e se tornassem realidade. Paulo, o grande apóstolo, que não era um apóstolo inicial de Jesus, era, como Jesus diz, um doutor da lei que perseguia os cristãos, se tornou um apóstolo mais proeminente e mais importante que os 12 que Jesus tinha antes.
E Constantino, o imperador cruel, tanto que era tão cruel que ele mandou matar o próprio filho, morreu graças a um decreto dele, o filho mais velho dele, né? E este estabeleceu as bases para que se permitisse que o cristianismo se estruturasse como religião desde aquela época. Estão aí. Tanto que, se vocês procurarem nos santos católicos, vocês vão achar uma Santa Helena, que era quem? A mãe do imperador Constantino. Santa Helena. Ela tornou-se mais cristã do que qualquer cristão que já existia na época. Tanto que foi canonizada pela Igreja Católica, Santa Helena. E assim acontece. O que isso significa? Que aquele que nós, nesse momento, desprezamos, pode vir a ser o maior amigo que a gente pode ter, o maior apoio e o que mais briga, o que mais luta pela nossa própria evolução. Os seres que nós desprezamos, Jesus vê com olhos totalmente diferentes. E há uma razão muito óbvia para isso, que aqui desse capítulo diz: todos que estão aqui, todos que compartilham dessa vida conosco, são tão filhos de Deus quanto nós. Se eles são isto, isso significa o seguinte, que todos que estão aqui, não importa o quão desprezíveis eles possam parecer, estão na mesma jornada evolutiva. Tem como objetivo a mesma coisa, a evolução e a perfeição. Então seria muito vergonhoso para nós termos atitudes de desprezo por algumas pessoas, por qualquer que fosse a razão, e termos que encarar uma realidade difícil, que é, depois do nosso desencarne, que vai acontecer, você chegar lá no plano espiritual e ver que lá ele é bem mais importante que você. Porque esse dia vai chegar, acreditem. Porque a lei do progresso é uma lei, não é um palpite. Deus, como dizia Einstein, não joga dados. Deus tem tudo planejado. E o que ele planejou será cumprido. E o próprio Jesus dava testemunho disso. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tudo será cumprido. Então, a lei que nós mais precisamos temer frente a estas questões, para que a gente não passe pelo desgosto ou, digamos assim, pelo desconforto de termos que ver muito acima de nós pessoas que nós desprezamos, nós temos que aprender a reavaliar isso. Nosso comportamento com relação a certas pessoas, qualquer que seja o motivo que nos faça desprezá-las ou ignorá-las, porque nós vamos ter que encontrar um esforço para mudar isso. E em todo esse contexto fica aqui uma percepção. Se nós não temos ainda noção do que é a perfeição, e mesmo que por mais que nós façamos esforço, nós não consigamos perceber o que ela de fato é, nós podemos enxergar o que fazer para chegar nela. E foi essa a dica que ele deu. Nós não sabemos como é, mas nós já sabemos o que pode ser feito para alcançarmos. E o que é? É isso que nós discutimos hoje aqui. Buscarmos a evolução, buscarmos o progresso de cada um de nós, e assim a gente contribui para o progresso de todos. Porque o progresso é uma lei imutável e irrevogável, da qual nós não conseguimos fugir. Você não pode se isolar, você não consegue. Você pensa que consegue, mas não consegue. Você é levado de arrasto, se for preciso. Há uma história interessante na literatura. No final do século XIX, os ingleses eram os grandes construtores de estradas de ferro, tanto que construíram várias aqui no Brasil mesmo também. A Sorocabana e outras foram construídas pelos ingleses. Então, eles tinham uma engenharia muito forte na construção de estradas de ferro. Como eles dominavam a Índia, estavam governando a Índia, né? Eles construíram várias estradas de ferro lá.
Então, o engenheiro chamado Balian, era um jovem na época, ele foi contratado por uma companhia real inglesa para construir uma ferrovia no noroeste da Índia, região onde hoje fica mais ou menos próximo ao Paquistão, bem distante da capital Mumbai na época, né? E quando esse engenheiro chegou lá na Índia, então, para pôr em prática os estudos e começar a construir a estrada de ferro, os colegas britânicos que estavam lá disseram: você não vai conseguir construir essa estrada. Ele perguntou: por quê? Porque essa gente lá, eles são muito retrógrados, eles não gostam de progresso, eles não vão permitir que você construa nada. Ah, é? Eu vou lá falar com eles. E foi. Chegou lá, procurou os chefes tribais e tal, falou: você não vai construir essa estrada. Por quê? Porque faz gerações que o nosso povo vive de assaltar as caravanas que sobem para cá. Ele parou um pouquinho e disse: que tal aprender a assaltar trens? Isso mudou tudo. Eles ajudaram ele a construir a estrada que existe até hoje. Então, se você tem a palavra certa, e se você entendeu o motivo por que as pessoas fazem isso ou aquilo, fazem assim ou assado, você pode se transformar um inimigo que antes era um empecilho em alguém que colabora, contribui e assume que pode te ajudar. É tudo como a gente se relaciona. Isso é governado pela lei do progresso e pela lei de sociedade. Entretanto, se você deixa que o ódio, a indiferença, fale mais alto que a razão, você nunca vai perceber que você pode ter do seu lado colaboradores em vez de inimigos. Essa é a questão prática do Evangelho. Para isso, nós precisamos estudar. A melhor ideia que se pode dar para isso é você entrar numa casa espírita, num grupo de estudos. Porque este é o propósito do grupo dos estudos e este é o resultado ao que ele leva. A proposta de estudar. Ler uma coisa é uma coisa. Compreender está um pouco mais difícil, um pouco mais longe da nossa capacidade, especialmente quando a gente tenta isso sozinho. Mas se você faz isso em grupo, como é feito nos centros espíritas no geral, essa capacidade de compreender passa a ser facilitada pela, digamos assim, pela partilha de elementos de compreensão, pela partilha de raciocínio. Então você percebe que, junto com quem quer que seja, você caminha mais rápido, você progride mais rápido, e você compreende melhor o que está fazendo aqui. Eu acho que esse era o tempo, né, senhor? Eu agradeço a vocês, agradeço a casa pela atenção, pelo convite, e mais uma vez desejo a todos uma boa semana, né, e uma vida plena de paz e de saúde. Muito obrigado. Boa noite.